Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todos. Agora vacinada com a primeira dose, melhor do que ontem. Pois é. É isso aí, boa, Vera. Vamos lá, começando com os depoimentos na CPI de Jurema Werneck e Pedro Halal, falar sobre eles rapidamente. Expectativa muito grande para amanhã, né, com os Miranda. Os Miranda, exatamente, Bocardi. Esses depoimentos de hoje ficaram meio deslocados, né, no meio do assunto principal que virou da CPI, que é a compra da vacina Covaxin indiana pelo Ministério da Saúde. Então, bem quando esse caso atingiu o seu ponto de maior ebulição, a gente teve esses dois depoimentos que ficaram, de fato, meio nada a ver ali no meio. Eles foram convocados para falar sobre como as medidas do governo, de alguma maneira, agravaram as mortes entre os menos favorecidos, entre os mais pobres, entre os negros, entre as comunidades mais desassistidas. Então, a presidente da Anistia Brasil, Jurema Werneck, Anistia Internacional no Brasil, e o médico infectologista Pedro Halal, que tem aí um dos principais estudos a respeito da Covid-19 no Brasil, foram chamados, falaram, fizeram algumas projeções de quantas pessoas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse a vacina há mais tempo. Esses números são sempre, eu acho, bastante questionáveis, eles são feitos com cálculos que não é possível aferir direito. Eu sei que o Pedro Halal é um estudioso muito sério e ele tem feito estudos muito importantes, mas eu acho um pouco de impressionismo, é impossível a gente dizer isso, mas é claro que muitas vidas teriam sido salvas, é claro que a gente teria evitado o colapso em UTIs, teria evitado a situação hospitalar tenebrosa que a gente enfrentou nesse primeiro semestre se as vacinas tivessem chegado antes. Também foi bom ouvi-los, porque eles são pró-ciência, são pró-vida e deram algumas cortadas nos senadores mais negacionistas ali da CPI, principalmente o Pedro Halal se referia ao seu conterrâneo e xará, Pedro Reis, que disse ali, com aquela plaquinha das 16 milhões de vidas salvas que ele sempre ergue, e o Pedro Halal disse para ele que parecia ele comemorando o único gol do Brasil no 7-1 contra a Alemanha. Mas depoimentos que pareceram ali uma prévia menos apetitosa para o que vem amanhã, Rodrigo. Esse momento contra o Reis foi engraçado mesmo. Agora, Vera, qual a expectativa para os depoimentos de amanhã dos Miranda? Porque essa figura, o deputado Luiz Miranda, é um pouco enigmática, né? Porque ele era um bolsonarista de 4 costados até então, fazia vídeos defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Aí, quando o depoimento do irmão vem à tona, ele aparece quase como um porta-voz do irmão, que é o servidor, porque, na verdade, o deputado não tem nada a ver com a história, né? Ele ficou ali de intermediário, foi quem marcou a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e agora virou quase um porta-voz do irmão e vai prestar depoimento também. Num primeiro momento, tentou blindar o presidente Bolsonaro e o ministro Pazuello, mas ontem, depois, claro, da coletiva do Onix, já está cuspindo marimbondo contra o presidente Bolsonaro. O que a gente pode esperar desses depoimentos de amanhã? Então, tem esse ponto, né, Carol? Vera, só acrescentando e também colocando em discussão, o que dá a entender é que, no primeiro momento, ele fez tudo isso com a intenção de preservar, ou achando que iria preservar. Eu não sei até que ponto também vai a nossa, ou a minha inocência, né, ou a inocência de todos. Queria preservar o presidente Jair Bolsonaro, dizendo assim, não, o presidente Jair Bolsonaro, eu fui lá, ele realmente é um cara super sério, não aceita a corrupção. Na hora que eu contei para ele, ele falou que ia encaminhar para a Polícia Federal. Então, você entende o que eu estou querendo dizer? Assim, até que ponto ele pensou nisso, em preservar o presidente, ou não? Já faz parte de um cerco que vem de uma longa história, já que, longa história não tão longa, porque estava tirando foto e abraçando há pouco tempo, de também fritar tudo.
Eu acho que a gente vai ter essas respostas de uma maneira mais clara amanhã, inclusive pelo gestual dele, pela forma como ele depuser, pela maneira como ele expuser a sua história, porque é isso, trata-se de alguém que foi eleito apenas graças ao Bolsonaro, jamais seria eleita, uma figura obscura ali da política, que era mais conhecido por algumas propostas ali de você ficar rico em pouco tempo, coisas de YouTube bastante nebulosas também, acusado de ter dado alguns golpes em Miami, enfim, uma figura estranha, como muitas tantas tiradas ali, sabe-se lá de onde, pelo bolsonarismo. Então é assim que essa figura ascende na política. Até então ninguém sabia que ele tinha um irmão servidor no Ministério da Saúde, e acho que mesmo os senadores dizem que quando souberam dessa denúncia via Ministério Público e via o próprio servidor, só depois vieram a saber que se tratava de um irmão do deputado Luiz Miranda. Então ele entra meio a reboque nesse caso. Me parecem ser pessoas de naturezas distintas, os dois irmãos, apesar de serem homônimos, né? Vai ser importante contemplar as versões dos dois e como o deputado entrou nessa história. Parece que o servidor, que é um servidor de carreira, está no cargo desde 2011, prestando um concurso e nessa função de compras do Ministério desde 2016, portanto, já tendo atravessado aí alguns governos, me parece ser uma pessoa séria. A denúncia que ele fez é séria, as entrevistas que a gente ouve ele falando, ouve ele contando a história, ouve o depoimento dele ao Ministério Público, parece ser uma pessoa realmente que agiu no cumprimento do seu dever. Ele foi instado a fazer um pagamento antecipado por uma compra de vacinas, para o qual ele não se sentiu confortável. A empresa que receberia não era a empresa que estava no contrato, as doses que seriam pagas adiantadamente não correspondiam às doses listadas no contrato, nem mesmo as parciais em que aquele contrato deveria ser executado. O documento continha uma série de irregularidades, ele não pagou, comunicou, portanto ele fez todos os passos que um servidor tem de fazer para não prevaricar. Ontem, naquele pronunciamento em tom bastante truculento, o ministro Onyx Lorenzoni fez uma acusação gravíssima contra esse servidor. Acusou ele de forjar um documento, de adulterar um documento. E agora, um dia depois, a gente já sabe que não foi isso que aconteceu. O documento tem 3 versões, porque justamente o servidor alertou para as inconsistências dele e a empresa foi mandando outras versões na tentativa de ter o seu pagamento liberado. Então, eu acho que é essa história que os senadores querem ver contada em detalhes amanhã perante a CPI. Eles certamente vão pedir a perícia nesse documento. E é importante, porque aí vai ficar claro que se trata de outras versões feitas pela própria empresa para aditamento do documento, para correção de inconsistências do documento. Aquele documento que o ministro Onyx Lorenzoni disse que não constava do sistema do Ministério da Saúde, está lá, registrado no Ministério da Saúde. Está na manchete do jornal O Globo agora, mostra o registro dentro do sistema que os funcionários do governo têm, com a data de 19 de março, o número do invoice, que vale a um recibo, e está lá registrado. E depois as outras versões registradas em outras datas, posteriores à conversa do servidor com o presidente Jair Bolsonaro. Então, esta cronologia, essa sucessão de documentos e todas as ações que o servidor tomou quando percebeu as inconsistências e sentiu as pressões políticas, isso é o que está no cerne do que os senadores querem extrair. E a partir daí, eles também pretendem derivar para uma responsabilização do ministro Onyx Lorenzoni por constrangimento ilegal à testemunha de uma CPI. Então, o ministro, com todo aquele show ridículo que ele prestou ontem, patético, também vai correr o risco de, no final, acabar indiciado pela CPI. O pessoal lembra aqui que ele é confesso, inclusive. Alguém escreveu aqui corrupto confesso, né? Tem aquela história dele de devolver, né, dinheiro de caixa-dor. Pedir desculpa, né? O dinheiro da Odebrecht, na época o ministro Sérgio Moro ainda não tinha rompido com o governo, foi bastante condescendente, passou um pano para o seu colega de ministério e disse, ele já pediu desculpa, então tá tudo certo, né? Mensagem do Luiz. Diga, Carol.
Não, e a seguir aqui nessa história de Covaxin, né? Lembrando que a própria Precisa acabou desmentindo o Onyx e hoje o Globo encontrou esse documento lá nos próprios arquivos do governo, aquela primeira nota, né, que o servidor mostrou, que o Onyx disse que tinha sido fraudado e tal, não foi, tá no sistema. E sobre esse contrato, né? Se o Ministério da Saúde diz que não fez a compra, por que não cancelou o empenho? Ou se o contrato está ok, por que não mantém, né? Se não tem nada de errado, se o preço é esse mesmo, se a vacina é boa, por que cancelar, né? Então está nesse limbo. Várias inconsistências no discurso e na ação, Carol, tanto do Ministério da Saúde quanto da Presidência da República. Primeiro, aquela de ontem que se mantém. O presidente não mandou a Polícia Federal investigar as irregularidades no contrato em nenhum momento. 2, o ministro da Saúde ontem disse que não existia compra nenhuma de vacinas e está lá o empenho feito e até agora não cancelado, como você bem disse. E também, numa resposta a um requerimento do deputado Gustavo Fruet, o Ministério da Saúde incluiu os 2 milhões de doses da Covaxin entre as vacinas já compradas pelo Ministério da Saúde. Quando se apresenta o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, essas vacinas constam como vacinas já compradas. Então, a despeito delas não terem sido pagas, esse dinheiro está empenhado. O que significa isso? Significa que é um dinheiro do orçamento, receita da União, que está reservada para esta compra. Até ser cancelado este empenho, são 2 bilhões de reais que não podem ser usados para outra coisa, que estão lá ligados, vinculados a esta compra, mesmo que não tenham sido despendidos, não tenham sido liberados. Então, isso é uma coisa que o governo não pode se livrar, não pode simplesmente fingir que é um delírio coletivo que essas vacinas foram compradas, porque não é. Elas foram compradas, o contrato foi firmado, foi assinado, tem a assinatura do ministro Pazuello nesse contrato e todas essas tratativas posteriores para que ele começasse a ser executado, elas esbarraram justamente no quê? Justamente neste servidor que considerou irregulares aqueles termos, inclusive a intermediação de uma empresa com sede em Singapura, que nem constava como parte no contrato. Então, tudo isso, diante de uma CPI, ganha um peso muito grande. E aí a gente entra no caráter simbólico desses depoimentos de amanhã. Você ter, de um lado, um servidor público que vai narrar toda a epopeia pela qual ele passou, uma epopeia que inclui telefonemas na sexta-feira depois das 11 da noite, telefonemas no fim de semana, mensagens diretas de servidores de empresas que não deveriam falar de funcionários de empresas que não deveriam falar com servidores públicos, e o irmão dele, um aliado do presidente da República, um aliado que frequenta a casa do presidente da República, que tira fotos com ele a todo momento, dizendo que alertou este mesmo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e que ele nada fez. Isso tem um peso político para essa base que ainda confia no presidente, com base naquela esparrela segundo a qual este governo não tem corrupção, porque a gente poderia passar um Viva Voz inteiro só listando os vários casos de corrupção já ocorridos neste governo desde o seu início, de rachadinha até esse caso da Covaxin. E aí, amanhã, eu acho que as coisas vão ficar bem diferentes. Vão ser depoimentos com potencial de Duda Mendonça no depoimento ali da CPI dos Correios. E também essa história desse contrato tá aí até agora, e como a Carol vem colocando antes aí, se tá tudo bem, por que estão falando agora, por que não vai pagar, por que o contrato vai ser cancelado, apesar de não ter sido? Tem a questão de multa, como é que é isso? Agora tem um bode na sala aí, chamado um contrato da Covaxin. O pessoal tá sem saber o que fazer. Não deveria cancelar, né? Com a qual eles já se comprometeram de alguma maneira, né, Bocardi? Lógico. Porque essa empresa não surge como um jabuti em cima da árvore. Se podia comprar direto do laboratório, por que surge a Precisa e todas as suas subsidiárias, né? Esse é um novelo que, quando começar a puxar as relações, com quem esse pessoal esteve, quando se começar a pedir pela lei de acesso à informação pública, as andanças do pessoal dessa empresa nos ministérios, no palácio, nos gabinetes do Congresso, a gente vai saber quem foi acionado, que botões foram apertados para que essa empresa entrasse numa negociação que poderia ter sido feita diretamente com o fabricante da vacina, por um preço 1000% menor.
Então, tem muita coisa ainda para descascar. É como aquela cebola que vai saindo várias camadas, esse caso é desse tipo. E a gente vinha acompanhando a CPI, a CPI já tem, a própria CPI já dizendo, já tem fato aqui determinante para essa CPI, para pedir o impedimento do presidente, a história da Pfizer, Ministério da Saúde, a gente vem enumerando várias coisas, agora surge mais esse, quer dizer, é uma sucessão. Até quando isso? Até quando vamos, né, nessa CPI? Qual é o momento também de ela chegar e falar assim, olha, isso aqui já bastou, vamos ver. Tá chegando aí mais um caso super sério, que é esse da Covaxin, para se somar tantos outros que vinham aí atrás. E aí, pra gente mudar um pouquinho de assunto, você quer falar uma coisa sobre isso? Não, ia só falar sobre os prazos da CPI. Ela completa 2 meses agora, dia 26. Ela tem 3 meses de prazo, mas em julho ela entra em recesso juntamente com o Congresso. Então, essa conclusão deverá ficar ali para segunda quinzena de agosto. E daí, só pra gente mudar de assunto, mas que tem a ver também, hoje mais uma pesquisa mostrando aí piora na popularidade, né, nos índices de aprovação do governo Jair Bolsonaro e a ida dele ao Nordeste com um festival lá de modos ruins. Pois é, o presidente está em campanha, né? Ele está achando que a pandemia já acabou e se lançando essas viagens, cada hora uma região do país, para inaugurar obras ou para simplesmente lançar ordens de serviço, que é aquela coisa que é o início de uma obra. Foi isso que ele foi fazer hoje em Pau dos Arcos, lá no Rio Grande do Norte, uma cidade próxima a Mossoró, no oeste do estado. Foi acompanhado de 2 ministros, tem 2 ministros potiguares, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O Rogério Marinho é um dos artífices dessa agenda de inaugurações. Ele acha que enquanto o Bolsonaro estiver fazendo entregas, ele vai ficar popular e vai se reeleger. O Marinho é artífice também daquele orçamento secreto que liberou dinheiro do tratoraço, etc., para vários políticos. Então, estavam lá no palanque, Bolsonaro discursou, negou a corrupção no contrato da Covaxin, voltou a fazer ataques à imprensa. E aí fez aquilo que todo político faz, mas que se espera que não faça em tempos de pandemia, né? Bocardi quer pegar a criança no colo, essas coisas. E aí ele pega uma criancinha de colo nas mãos dos pais e tira a máscara da criança. O presidente vai com a sua mão, uma mão não higienizada, uma mão de quem está no palanque, cumprimentando todo mundo, já sem máscara, e tira a máscara de uma criancinha. Eu acho que só tem uma palavra para classificar um comportamento como esse. Essa palavra é sadismo. Não tem outra palavra para isso. Ele não ganha nada com isso. Ele está deseducando uma criança, a revelia dos seus pais. Ele não pode fazer isso. Em risco a vida dela, né, Vera? Porque ele está sem máscara, tira a máscara da criança, fica falando em cima da criança, aquele evento, todo mundo junto, roteador de Covid, é tudo tão errado, é muito absurdo. E aí o outro vídeo também que a gente até mostrou aqui, o outro momento, parece uma tara, né? É uma tara. Porque assim, tara, não tem outra palavra. Teve aquela no colo e depois a outra no palanque, onde sobe uma outra menina e a menina tá falando ali e ele pede pra ela tirar, ele fica insistindo, faz o gesto pra ela tirar a máscara. Daí na hora que ela tira a máscara ele faz o sinal de joia. Assim, parece que é uma... Assim, só pode ser uma tara, é algum problema psíquico, porque assim, não, na boa, gente, eu não fico, ninguém fica pra ninguém falando tira a máscara, você não faz isso. A pessoa, ela usa... Isso é uma falta de respeito. Não, a pessoa, ela usa, ela faz o que ela quiser, gente. Só pode... Você repetir esse gesto 2 vezes, pelo menos é o que a gente tem de registro. No mesmo dia, é algum problema psiquiátrico. Assim, tem que ser... Porque não pode ser algo normal. Desculpa, eu não fico, uma pessoa normal não fica, tira sua máscara, isso não existe, gente. Todo momento que você vai ver uma pessoa de máscara, você manda a pessoa tirar a máscara e faz o sinal de joia depois. Isso é coação, isso é constrangimento, a menina fica claramente constrangida, ela não sabe o que fazer, porque na certa os pais dela ensinaram que ela deveria estar de máscara naquele momento, ela quer fazer ali uma saudação de boas-vindas ao presidente, mas é instada por ele a tirar a máscara, ele com cara de deboche nas 2 ocasiões, quer dizer, o presidente, para reiterar o seu ponto, para obrigar, impingir as pessoas a sua opinião, uma opinião totalmente sem base, uma opinião totalmente desqualificada, ele coloca em risco a vida de 2 crianças e pratica esse deboche perante um monte de gente, eleitores, autoridades, diante de autoridades
quietas, silentes, 2 ministros em suas bases eleitorais, deixando o presidente debochar da população do estado do Rio Grande do Norte. Porque foi isso que o Bolsonaro fez, deu um tapa na cara de uma população, de um estado, uma população sofrida, que já sofre com uma série de carências, de faltas do estado, de ausências, de demora na vacinação, e o presidente vai lá e faz uma coisa como essa. Não vejo que obra ele possa lançar que se contraponha a esse exemplo péssimo que ele deu na visita a esse estado. E as mensagens também servem para os pais, né, também, de expor os filhos a isso. E ainda capaz de aplaudir e exibir essa foto em algum lugar. Surreal. Agora, a popularidade do Bolsonaro está derretendo, né, Vera? Saiu hoje uma pesquisa do IPEC e nem pegou ainda essa crise da Covaxin, porque eles ouviram 2.002 pessoas entre os dias 17 e 21 de junho. E aí o resultado é que a aprovação do Bolsonaro, a reprovação subiu de 39% para 50%, a aprovação caiu de 28% para 23%, isso comparando fevereiro agora com junho. Exatamente, Carol. E quando questionados se aprovam ou rejeitam a maneira como o presidente governa, 66% disseram rejeitar a forma de Bolsonaro de governar e só 33% disseram aprovar. Então, esses são índices que não garantem a reeleição do Bolsonaro, que é a única preocupação que ele tem. Se você tem 50% de ruim e péssimo, você é praticamente inelegível num segundo turno. E o presidente vai dobrando a aposta nessa maneira de governar que já se mostrou indigesta à maioria da população brasileira. Nós não somos uma população formada de negacionistas, formada por sádicos, formada por pessoas que não estão nem aí pela pandemia. Este não é o Brasil. O presidente parece querer achar que o Brasil é uma réplica do que ele vê no espelho, pelo fato dele ter sido eleito, mas ele desconhece ou finge desconhecer uma série de circunstâncias que levaram à sua eleição que não necessariamente vão se repetir. Havia uma facada que o vitimizou e o humanizou perante a população, havia uma aversão absoluta à política e ao PT em particular, principalmente que ele galvanizou naquele momento. Ele galvanizou uma solidariedade com a facada e um antipetismo muito grande naquele momento. Tanto o antipetismo passou um pouco, até por comparação com o bolsonarismo, as pessoas submetidas a 3 anos de Bolsonaro começam a fazer ali comparações, principalmente diante de uma polarização que vai se cristalizando, e também essa humanização do Bolsonaro, essa já passou. Todas as demonstrações que o presidente da República dá no curso da pandemia são de uma pessoa desprovida de humanidade, desprovida de empatia. Então, aquilo que ele conquistou na época em que sofreu um atentado pelo Adélio Bispo, ele gastou ao longo da pandemia. Então, era importante que ele tivesse alguém a aconselhá-lo de que essas apostas que ele está fazendo em barbarizar, xingando a imprensa, xingando os adversários, mandando investigar todo mundo, usando a Polícia Federal como se fosse a sua guarda pessoal, de uma maneira absolutamente autoritária, ameaçando não respeitar o resultado da eleição, essa barbarização do presidente, ela encontra resistência por parte da população, e não guarida, e não apoio. Então, é uma aposta bastante arriscada que ele tem feito. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a rejeição dele é absurda. Ele tem 4% de aprovação por pesquisas locais. Então, era bom pôr as barbas de molho, pôr a máscara ali e pensar 2 vezes. Teve aí só pra gente encerrar também, pra constar, que a foto que tá rodando aí, não tem como a gente não comentar. A foto lá do Nordeste também, com os funcionários de uma empresa e todos eles fazendo o L com a mão de Bolsonaro ou de Jair. Do lado dele, exatamente. Depois apagaram a foto, né? O Ministério do Desenvolvimento que publicou essa imagem apagou depois da repercussão. Exato, mandou para todos os jornalistas, eu mesmo recebi. Que situação, gente. Qual é a música, Vera Magalhães?
terminar um pouco para cima. Hoje é dia de São João, mais um São João não comemorado, o segundo já da pandemia. A gente sabe que no Nordeste essa festa é uma das mais importantes, tem uma grande tradição. Então todo mundo hoje em casa come uma canjiquinha que tá frio e a gente solta uma musiquinha só para dar uma desanuviada em tanta coisa ruim. Comemorar que hoje eu tomei minha primeira dose de vacina, então ainda tenho resquício de felicidade. Hoje é dia para comemorar, Vera, não se deixa abalar. Tá bom. Tchau, gente, até amanhã. Beijo, Vera. Isso aí, a fogueira do coração, vamos nessa. Obrigado, Vera Magalhães, viva a voz.